Glória a Deus, boa tarde. A graça e a paz do Senhor esteja no seu coração, amém, irmãos? Glória a Deus, pode se assentar. Aleluia. Hoje tem dois pregadores. Aleluia. Para que a minha esposa também, para que ela também cumprimente você. Vamos tentar fazer um negócio aqui, pregar de dois hoje, né, amor? Seja bem-vinda. Amém, boa tarde. Arruma o copo para mim. Muito bom estar aqui com vocês, amém? Nós vamos compartilhar algumas pérolas, né? Nós vamos compartilhar alguns tesouros com você e também testemunhar da nossa história, da nossa longa história de 35 anos, né? Desde 1934 de casados, né? Vai fazer 35 esse ano. Vai fazer 35. Então, o interesse do nosso coração, o desejo do nosso coração é abençoar você, amém? Com a nossa história e com tudo que Deus fez nesse tempo. Se é possível, né? Falar em 1 hora, nós vamos tentar ao máximo poder compartilhar para abençoar a sua vida. Amém? Amém. Nós vamos fazer tipo nós fazemos lá na rádio, né, na mesa dos notáveis, no podcast da graça, a gente vai compartilhar. Então às vezes eu vou estar falando, a Marília vai complementar e vice-versa. Nós queremos colocar para você, como ela disse, alguns princípios da palavra de Deus. E eu vou usar, nós temos basicamente 3 livros que a gente escreveu diretamente sobre relacionamentos para solteiros. E então nós temos aqui, né, o Graça para Relacionar, que é um livro que a gente trata da visão que nós praticamos hoje na vida da igreja, da corte. É um livro que há muitos anos nós usamos para ensinar os irmãos. A Marília tem um livro chamado Quero Me Casar, o que devo fazer? Chaves poderosas para um relacionamento de sucesso. E ela compartilha aqui 20 dicas, 40, tem 40. Tem alguns princípios e tem mais 40 dicas para as moças que querem se casar. É muita dica, hein? Uau! E tem um outro livro que não tem aqui, mas que também a gente escreveu porque algumas pessoas conseguem se casar e outras não, segundo a Bíblia. Esses 2 livros, depois se você quiser, eu vou fazer um negócio assim para te abençoar realmente. Custa só R$10 cada um, tá bom? Vai ter para vender ali fora. Eu indico porque não dá para a gente falar tudo que tem aqui. Então você pode adquirir por apenas R$10. Puxa vida, tá aqui, né? Esse outro aqui acabou, não tem mais. Talvez encontre na Amazon e-book. Então a gente vai compartilhar alguns princípios desses livros nossos para você. Enquanto isso nós vamos também te contar um pouco do nosso testemunho. Eu quero começar lendo Gênesis capítulo 2, verso 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomado. Até aqui. Eu vou usar aqui, vou acompanhar aqui o esboço em algumas partes do meu próprio livro. Mas a primeira coisa, o primeiro princípio que eu quero compartilhar aqui com você, é que nitidamente a gente vê aqui nesse primeiro casamento, aqui está, eu sempre uso esse exemplo da lei da primeira menção,
que o casamento é uma coisa que começa em Deus. Não é uma coisa que começa no homem, não é uma invenção divina. Não é uma invenção humana, é uma invenção divina. Foi Deus que disse, não é bom que o homem esteja só. Eu vou fazer uma esposa, eu vou fazer uma auxiliadora idônea. Essa palavra auxiliadora, idônea significa altura, do mesmo nível. O homem e a mulher foram feitos da mesma grandeza aos olhos do Senhor, porque foram feitos à imagem e semelhança. Então, é muito importante você ter a mente correta quando se trata de casamento, homem e mulher. Não é porque o homem é o cabeça da sua casa e a mulher deve ser submissa como ao Senhor, em outros textos da Bíblia, que significa que o homem ou a mulher é maior. Não, a Bíblia fala que nós devemos sujeitar uns aos outros em amor. Essa é a maneira correta. Mas é importante que você entenda isso. Se você quer se casar, você quer não apenas se casar, mas você quer ser feliz no casamento. Então você precisa entender que o casamento começa em Deus. É Deus que tem que ser o iniciador do seu casamento. O que é isso? Que você não deveria começar o seu casamento na carne, por causa de uma carência profunda e terrível de achar alguém para não se sentir solitário ou solitária. No sábado passado, compartilhei um pouco sobre isso. A sua verdadeira alegria, nenhum homem vai poder te dar, nenhuma mulher vai poder te dar. Nós todos temos um espaço enorme dentro de nós, da nossa alma, que só pode ser preenchido por Deus. É quando Ele é de fato a razão plena da nossa alegria, que nós podemos realmente ter um relacionamento abençoado. Porque você só pode dar o que recebeu. Então, nós queremos nos casar para amar e ser amado. Mas nós só podemos amar e ser amado depois que fomos amados. Então, essa é uma coisa, aquilo que eu disse para vocês na última reunião, não é? Por isso que eu disse para você, conclua primeiro o seu passado, perdoa quem você tem que perdoar, gaste um tempo buscando a Deus, para que depois você queira entrar no relacionamento. Então, eu já vou dar aqui o primeiro testemunho, né, amor? Quando eu me converti, eu e a Marília, eu já converti apaixonado nela. É porque nós já tínhamos tido um relacionamento no mundo. Daí, 3 anos depois, a Marília sumiu, não encontrava mais ela nas boates, nem em lugar nenhum. Ela havia se convertido, eu não sabia. Então, um dia, né, que ela estava orando por todo mundo que ela conhecia. Não era que ela estava orando por mim, mas eu também estava na lista de salvação. Não tinha nada a ver. E aí, eu fui atrás dela, e ela foi a primeira pessoa que pregou para mim. Por isso que eu não sou contra. Olha, antes de qualquer coisa, eu vou dizer para as irmãs e irmãos, a Bíblia é clara, você nunca deveria se relacionar com quem não nasceu de novo. Só 3, amém? Não faça como as filhas de Ló, que tinham uma mentalidade de Sodoma. Elas, sabe o que elas falaram? As filhas de Ló, e elas tiveram um incesto com o pai delas. Olha que loucura. Por causa da mentalidade mundana delas. Porque elas moravam em Sodoma. Sodoma é o mundo. Elas tinham uma mentalidade. E sabe o que está escrito lá? O que elas disseram? Elas disseram o que muitas irmãs falam aqui dentro da igreja. Não tem homem aqui. Elas falaram isso. Não tem homem aqui. Elas não acreditaram que Deus podia trazer um homem para elas. Muitas irmãs, no desespero, aqui na igreja não tem homem, vou casar com qualquer um que aparece aí fora. Não, você está enganada. Você está enganada. Tem uma irmã, o testemunho dela é muito poderoso, até anotei aqui. Ela queria se casar, mas ela não encontrou ninguém aqui. E aí, mulher de Deus, ela falou, mas eu não vou buscar lá fora. E ela resolveu então, ela tinha um chamado ministerial, ela falou, então não vou casar. Não encontrei. E ela fez seminário, e ela então resolveu ser missionária lá na África. E ela falou, vou dar minha vida para Deus. E ela foi. Só que quando ela chegou lá na África, ela encontrou um americano, loirão do olho azul, da Inglaterra, que também tinha um chamado para a África. Você vê que loucura? E casou com ele.
Deus, quando alguém tem um coração certo, nem que tiver levar os dois para a África, mas vai encontrar. Mas por que eu estou falando isso? Porque a despeito disso, não é errado evangelizar um rapaz, trazer ele para cá e depois pegar ele para você. Aí você fala para o Senhor: Deus, leva a alma dele para o Senhor e me dá ele para mim. Que foi mais ou menos o que aconteceu comigo e a Marília. Ela evangelizou. Eu me converti. Mas quando eu interessei por ela, né, amor? Aí que entra o ponto que eu quero colocar aqui. E eu fui falar com ela logo de cara, que eu estava apaixonado. Me converti, nasci de novo realmente. Mas ela não estava interessada no primeiro momento, porque ela disse para mim: não, eu preciso agora buscar Deus. Foi isso, amor? Foi, deixa eu contar a minha parte agora. Então, eu me converti em 1990, numa célula. E depois que eu me converti, realmente tive uma experiência de porta mesmo com o Senhor. Foi uma semana antes do carnaval. E eu tinha acabado de chegar de São Paulo, tinha feito amizades lá, já estava tudo combinado, eu ir para Bahia, Carnaval da Bahia. E aí, tudo certo. E aí, naquela semana, eu fui evangelizada pela pastora Adriana Pinheiro, né? Não sei quantas conhecem, do Grupo Rema. Alguém conhece aqui? Adriana Pinheiro está sempre aqui apresentando, né, os teatros aqui para nós. E eu fui lá na agência dela, ela me chamou para uma célula, eu fui para essa célula, e naquele dia eu tive uma experiência com Deus. Tive uma experiência de nascer de novo, de sair de lá assim transtornada, querendo Deus. E quando eu saí de lá, eu cheguei em casa, peguei o telefone na época, no mesmo dia à noite, eu liguei para o povo de São Paulo, falei: eu não vou mais para esse carnaval com vocês. Eles falaram: o que é que você vai fazer? Falei: eu vou para um retiro de crente. Esse cara louco, né, da cabeça, porque perguntar: como que isso é possível? E eu falei: olha, eu não sei o que aconteceu, né, mas eu estou indo para um acampamento. Na realidade, era um acampamento de jovens, né, E isso foi 3 meses antes da gente se encontrar. E aí, então, tive uma experiência com Deus. Apaixonei por Jesus. Assim, falava Jesus, eu chorava. Muito apaixonada pelo Senhor. Muito atraída pelo Senhor. E, então, passaram-se 3 meses. E eu tinha, assim, muitas impressões no meu coração, que era o meu espírito já, eu não sabia discernir, que realmente Deus queria, através de mim, alcançar algumas pessoas. Até hoje eu tenho muito desejo disso, ser um instrumento de Deus de salvação. E comecei a orar para algumas pessoas e fiz uma lista que Deus me conduziu. E eu orava por aquelas pessoas e começava a chorar. Às vezes eu ficava tão cheia de copiosamente chorando, que eu tinha vergonha de algumas reuniões que eu estava. Eu ia para o banheiro chorar por aquelas pessoas, era Deus mesmo. E quem é que estava naquela lista? Pastor Naor Pedrosa. Estava naquela lista. E eu não sabia. E aí a gente tinha namorado, realmente, em 87, 3 anos antes. E aí passaram-se 3 meses. Em maio, isso foi em fevereiro. Em maio, né, amor? Foi um feriado. E eu já estava assim, crentíssima, apaixonada por Jesus, né? Já estava bem firme na igreja. E ele me liga. E me fala: vamos sair? Aí eu falei: conheço esse convite, né? Faz 3 anos, na hora, o Espírito de Deus falou comigo. Aí: você não pediu, você não orou? Agora ele veio te procurar. Então, ele me ligou, eu falei: não, vamos sair sim. Então, te pego aí. Eu desliguei o telefone e fui orar por ele de novo. Nem pus as mãos no telefone. Eu não tinha sabedoria zero. Sabe o que é sabedoria zero? Não tinha. Estava crescendo na fé. E aí, ele tocou a campainha e eu fui orar naquela hora, peguei a Bíblia. E aquele versículo, né? Para você não fugir das paixões da mocidade. Foi o texto que Deus me deu. Ele chegou em casa, eu abri a porta. Que Deus mandou falar para você? A Bíblia na cara dele. Ele levou um susto, quase que ele foi embora. Mas aí a gente, né, conversou, chamei ele para entrar, e aí nós saímos para comer um peixe na telha. Um peixe, não te lembro até hoje aonde, amor, no setor sul.
E aí a gente ficou conversando, nós conversamos 5 horas. E às 5 horas eu pregando para ele, pregando, e pregava, e dava testemunho, e falava de um monte de coisa. Até que ele foi no banheiro, quando ele voltou, ele achou que tinha sido uma miragem. Eu estava com uma blusa laranja, e ele falou, bem que eu vi que ela estava com uma blusa de fogo. Porque eu estava evangelizando ele, mas é que eu estava contando testemunho de algumas pessoas que tinham ficado endemoniadas, que eu estava chocada com aquilo. Eu nunca tinha visto. E realmente, toda reunião que eu ia, eu via as pessoas, e eu via muita libertação. Né? Naquela época, assim, hoje a gente vê muito mais no encontro, mas era muito. E eu contando para ele, fulano de tal, aquela pessoa ficou endemoniada. Ele, o que é isso? Eu fui falar demônio ainda para as pessoas. E comecei a falar, evangelizei ele à noite. Enfim, né, ele foi no banheiro e voltou, falou assim, acho que ela estava meio, não era não, tá? Acho que eu estava imaginando alguma coisa, né amor? Acabou que ele voltou e falou, não, é porque eu tinha saído para ir no banheiro também. Aí voltei, falei, não, eu estou aqui. Eu voltei. Então, convidei ele para ir numa célula depois de uma semana. Orei aquela semana e ainda falei para ele. Falei, olha, muitas coisas vão acontecer que vão te impedir de ir nessa célula. Porque o diabo não quer que você tenha um encontro com Deus. Mas aí eu orei, descansei, passou uma semana. Ele foi na célula e como é que foi, amor? E nasci de novo, né? Aleluia. Aquela noite. Mas esse testemunho é importante por causa desse detalhe que eu quero dizer. Então, não abra mão. Deus tem uma pessoa para você nascida de novo. Né? A Marília, depois, como eu disse, isso foi um ponto interessante. Daqui a pouco eu não quero me adiantar, porque a gente recebeu uma instrução do pastor Luiz nesse dia. Porque lá na célula, eu, espontaneamente, eu já falei logo para todo mundo, eu vim aqui, não vou negar, que eu tive uma experiência muito forte com Deus naquela noite, nasci de novo, e eu peguei e falei, eu não vou mentir, eu vim aqui porque eu estou interessado nessa moça, mas eu quero Deus agora, né? E foi assim, realmente, aí o pastor Luiz nos deu uma direção, né? Que isso é uma coisa muito importante. Daqui a pouco eu vou falar que esse é um princípio, porque eu vou comentar aqui sobre o relacionamento de Isaac e Rebeca, que foram 2 jovens que se casaram, e uma coisa importante, que é um princípio, é que quem arranjou esse casamento, além do pai dele, foi o servo do pai dele. Se você ler a história, Abraão chama o servo da instrução, mas a instrução do pai dele foi muito importante. Ele falou para o servo, você não vai buscar qualquer mulher aí para o meu filho, não, você vai entre nossa família. Por quê? Porque tem que ser nascido de novo. A Bíblia fala que não há casamento de crente com incrédulo, não há julgo desigual. Você não precisa orar para saber se é a vontade de Deus esse relacionamento seu com alguém que não nasceu de novo. Com todo amor e carinho, eu falo para você, se esse é o seu caso, minha querida, que Deus te ajude. Não fique invocada só porque o olho dele é azul, não. Porque, às vezes, depois que você casa com alguém que não é de Deus, o olho dele pode ficar vermelho. E você pode sofrer muito, eu te falo, porque eu sou pastor há muitos anos. E eu já vi muita coisa que era um sonho de princesa virar um terror na vida das pessoas. Não caia nisso. Não abra mão. Você vai casar com um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus vai trazer para você. Então é muito importante. O pastor Luiz, então, ele foi esse pai, porque ele de fato foi meu pai na fé da Marília. E ele, naquele momento, como Abraão fez com Isaac, ele nos deu uma instrução. Aqui é um ponto só que eu quero me adiantar um pouquinho. Por quê? Porque muitos irmãos são totalmente independentes na hora de lidar com o casamento. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Ninguém vai escolher a pessoa com quem você vai casar. É você que vai escolher, ok? Estamos combinados? Nenhum pastor, nenhum discipulador, nenhum líder, ninguém tem o direito de escolher quem você vai casar. Ninguém pode dizer, Marinha tem que casar com o Joãozinho. Não. Isso é uma coisa sua. No entanto, seus pais na fé, seja o seu pai, sua mãe, de carne e sangue, ou seus líderes espirituais, pessoas realmente de Deus que falam na sua vida, deveriam participar. Porque podem te guardar. Eu já livrei muito irmão de muita latada. E irmãs também. Por quê? Eu não digo assim, case com esse. Mas às vezes eu digo, não case com esse. Por quê, pastor? Minha opinião, por causa disso.
Você é livre, pode casar assim mesmo. Outros já casaram, não é? Mas, quando você tem pessoas na sua vida, elas te ajudam a avaliar as coisas. Eu fico impressionado de irmãos que não estão nem aí, são completamente independentes. Ele vai lá, a gente fica sabendo, vou casar dia tal. Uau! Aleluia! Você é livre, volto a dizer, você é livre, mas você não é sábio. Porque você está tomando uma das decisões mais sérias da sua vida, casamento, sem chamar pessoas que amam você, ouvem a Deus e poderiam e deveriam participar desse momento. Então, é porque muitas vezes você fica naquela, não vou perguntar não, vai que ele não concorda. Não, mas nós não vamos mandar na sua vida. Ninguém vai mandar, nós só queremos participar. Então eu me lembro que o pastor Luiz chamou a Marília, falou, Marília, ele falou que veio aqui atrás de você, converteu agora, mas a gente não sabe. O pastor Luiz estava lá na célula, chamou ela e falou para ela, afasta dele. É duro. Mas afasta por um tempo, porque ele falou, acabou de converteu agora, e já está dizendo que está interessado em você. Então, tem que dar um tempinho. Ele deu uma instrução, para a gente ver realmente quais são as intenções dele, se ele realmente nasceu de novo, se ele realmente é uma pessoa de Deus. Então você vê, olha, o marido dela não estava dentro da igreja, estava no mundo. Ela pregou para ele, e ele converteu, agora ele estava. Mas agora, no entanto, porque tinha um pai para guardar a vida dela, falou, dá um tempo. E a Marília fez isso, eu fui para uma célula, ela ficou em outra. Nós nos separamos, a gente encontrava no culto de jovens, né? Mas você sabe, foi o pastor Aloysio também, que um dia chegou para mim, na hora certa, e falou, e aí? Já falou com ela? Porque você ainda continuou gostando dela? Eu falei, pois é. Ele falou, não, você vai lá, vai chamar ela para sair. Foi ele que também depois na hora certa, nos deu a dica para aproximar. Então você vê, é muito importante que você não queira resolver essa coisa do casamento sozinho, não é? Mas que também você tenha essa sabedoria. Pode ser, eu não vou abrir mão de casar com uma pessoa nascida de novo. Se ela está aqui dentro, aleluia. Mas se Deus também está te mostrando pessoas que estão lá fora, e você vai pregar para ela, e vai trazer para cá. Se for de Deus, Deus vai te dar ela, não é? Não se feche para isso. Mas lembre-se disso, o casamento começa em Deus. É Deus que vai arranjar seu casamento. Você precisa orar por isso. Por isso você precisa orar. Se é Deus o iniciador de casamentos, nós precisamos orar. Deus, me dá meu marido, me dá minha esposa. Eu quero me casar. Eu quero encontrar a pessoa. Não é porque agora, e também não caia também por outro lado, naquela tolice. Não, aí, amém. Então apareceu alguém, mas no decorrer do relacionamento, você percebeu que não é. Puxa vida, mas foi Deus. Não, às vezes você se enganou, tem que ter humildade. Às vezes não foi Deus, não é? E as pessoas mudam o coração também. Então fique tranquila sobre isso, né? Bom, a segunda coisa que eu queria introduzir, a Marília vai falar disso também, porque é um tópico dela, é que a Bíblia fala, e eu li para você, que como ele teve que despertar Adão. Adão saiu andando no meio da criação, Deus falou, vai dar um nome para os bichos, porque Deus queria despertar ele. E ele começou a andar e começou a ver que a girafa fêmea tinha a girafa macho, que eu não sei se é girafa. Né? Ele começou a ver que o leão tinha a leoa, e que o cachorro tinha a cadela, e vice-versa. Ele começou a ver os pares, certamente. Porque ele volta e a Bíblia fala que ele fala, mas não achei nenhuma para mim. Não tem nenhuma parecida comigo. Ele foi despertado primeiro. Deus não chegou logo e falou assim, toma uma mulher para você. Não. Primeiro ele teve que querer. Adão nem sabia que queria casar. Por isso que eu tirei os meninos daqui hoje. Estou só 18 anos para cima. E quem quer casar. Porque você não vai casar enquanto você não quiser casar. Está me entendendo? Enquanto você não despertar para casar, Deus não vai te dar. Porque Deus não quer te dar alguém só para você ficar esquentando a carne. Ele quer dar relacionamentos para propósito. Eu não estou dizendo que você vai casar amanhã, porque isso é outra tolice. Que a irmã começa o relacionamento, primeiro dia ela fala que não vão casar. O cara vai correr, irmã. Porque a irmã nasce já com desejo de casar e já desde pequeno faz o baú. Mas o cara não é assim.
Se você já chegar falando de casamento, ele vai assustar. Porque homem, ele está preocupado. Ele fala, casar é coisa séria demais, vou ter que pagar tanta conta. E a irmã está pensando na lua de mel. E a cabeça é diferente, né? No entanto, a gente relaciona pensando, se der certo, eu quero casar. Eu não quero só passar tempo. Então, Deus teve que despertar Adão. Então, no primeiro momento que eu cheguei nela, falei, e aí, vamos orar? Ela estava resistente, porque ela ainda não... Ela tinha sofrido muita coisa lá do mundo também, e ela estava com medo de sofrer de novo, né, amor? Ela não estava convicta. E aí foi, então eu demorei a convencer ela da gente orar. E aí eu orei, marcamos 30 dias de oração. O que aconteceu nos 30 dias que eu te procurei? Falei, e aí, o que você orou? A gente encontrou e ele se declarou, né? Foi, né, amor? Foi. Então, ele falou, então, estou gostando de você e tal. Eu já tinha percebido, né? Mas eu estava fazendo de conta que eu não tinha visto, lógico. E aí, ele falou, então, o que você acha? O que você acha da gente orar? Eu falei, tudo bem, vamos orar. Aí, depois de 30 dias, ele chegou para mim e perguntou, você orou? Eu falei, não. Já não tinha sido despertada. Mas vou dar um break aqui, para compartilhar algo também, que o Naor falou antes, sobre essa questão de você confiar no Senhor, né? De você se agradar do Senhor. Tem um versículo na Bíblia, no Salmo 37:4, se puder projetar, que fala, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu estava muito apaixonada por Jesus. Eu tinha vindo de relacionamentos ruins, tinha vindo de muito sofrimento, né? O mundo é assim, né? O mundo é uma loucura. Você vem, chega na igreja ferida. Então, eu estava naquele processo, né? Então, eu já tinha passado um tempo, realmente. Já poderíamos pensar sobre isso, mas eu estava justamente nesse versículo, eu estava me agradando do Senhor. Eu estava desfrutando do Senhor, da palavra, né, da vida de Deus. Eu amava orar, amava estar na presença de Deus. Eu estava muito bem. Por quê? Porque eu realmente, Deus me achou. E eu estava no momento de desfrute do Senhor. E quando Ele me chamou para orar, eu até pensei nisso. Mas eu pensei assim, será que até é hora de orar? Porque às vezes nem é hora, né? Eu ainda era nova na fé. E aí depois, né, que ele falou para mim, então vamos orar pela segunda vez, que eu falei, não, agora realmente eu tenho que orar mesmo. Né? E aí eu fui orar e perguntar para Deus, porque eu falei para Deus, eu não queria mais um relacionamento, eu queria casar com o meu marido. Eu decidi, não significa que tem que ser assim. Talvez você fez corte, você já se relacionou, nenhum problema, porque, né, a corte é proteção para nós. Por isso que nós ensinamos, né, que a corte é um relacionamento de amizade, que você vai conhecer, que não defrauda, né? Então, se você fez a corte, nenhum problema. Até porque naquela época, né, amor, a gente não tinha visão da corte, naquela época, como nós temos hoje. Naquela época era namoro santo. Mais ou menos isso. Era 3 meses, era corte sem esse nome. Então a gente... só que assim, mesmo pensando nisso, eu estava ali, eu quero deixar uma palavra para você. Agrada-te do Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Amém? O casamento não é um fim. O casamento, ele vem na hora certa. Deus não se atrasa. Deus chega na hora certa. Talvez você está pensando, não estou ficando velho. Ou então está preocupado. Não precisa se preocupar, porque Deus está vendo seu coração. Ele vai satisfazer o desejo do seu coração. Nós estamos no jejum de 21 dias pela família. Agora é a hora de você pedir. Mateus 7,7 fala, pedir e dar-se-vos-á. Bater e abrir-se-lhe-á. Então pede, agora é a hora de pedir. Agora é a hora de você, né, mergulhar nessas palavras do jejum, nesse livro, e falar, não, eu realmente, isso que está ensinando para os homens, para as mulheres, é isso que eu quero para a minha vida. Vai guardando no seu freezer espiritual. Mas até lá, o casamento não pode ser o seu alvo primeiro. O seu alvo número 1 tem que ser o Senhor. Sabe, tem que se amar o Senhor, satisfazer o desejo do coração de Deus, ser um instrumento de Deus, liderar células, ser envolvido na vida da igreja. Quando você menos perceber, o Senhor vai trazer para você.
Então eu quero deixar essa palavra porque eu realmente não foquei o relacionamento. Muitas vezes eu percebo que a carência, principalmente das irmãs, fazem com que você precipite. E você pode errar, você pode sofrer. Então, agora é hora de você pegar esse tempo que você está de solteiro, né, colocar o seu coração no Senhor, buscar o Senhor, porque lá em Romanos 8:32 está escrito que aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Ué, se Deus deu o único filho que ele tinha para mim e para você, para morrer por você, ele entregou tudo o que ele tinha, ele não vai te dar um marido? Ele não vai te dar uma esposa? Ele vai dar, porque a Bíblia diz que ele vai nos dar graciosamente, pela graça de Deus, com ele todas as coisas. Um marido segundo o coração de Deus, uma esposa segundo o coração de Deus. Então, nesse tempo, desfrute do Senhor. É o que eu estava fazendo naquele tempo, né? Até que eu realmente entendi que era tempo de orar, fui orar e Deus falou comigo. Só que inicialmente eu fiquei com um pouco de medo, porque eu não queria errar, como falei para vocês. Eu fiz um teste com Deus. Falo ou não falo, amor? Vou contar o teste. Deixa ele adora, então vou deixar ele contar. É mais emocionante quando ele conta. Então, a Marília falou uma coisa muito importante. Não faça da razão da sua vida o casamento, porque senão você vai se frustrar de qualquer maneira. Você vai se frustrar casando ou não. Porque se essa é a razão da sua alegria, se você não casar, você vai viver uma pessoa deprimida. Não posso ser feliz, nunca consegui casar. Mas eu vou dizer mais. Se você casar, vai decepcionar também. Porque você vai descobrir que o casamento não é suficiente para preencher a vida de ninguém. Então não aposte nisso. Mas a Bíblia, é o que a Marília falou, busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas, inclusive o casamento, Deus vai te dar. Deus vai dar. É secundário. Deus vai te dar. Você sabe aonde Rebeca estava na hora que ela foi achada pelo servo do Abraão? Ela estava buscando água na fonte. A Bíblia fala que ela tinha descido para buscar água na fonte. Isso não é... Eu acho isso lindo, essa expressão, porque eu até no meu livro eu escrevi isso. Mulheres que descem para buscar água na fonte, enquanto o marido. Porque isso fala de pessoas que estavam buscando a Deus. São cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito são pessoas mais atraentes. Porque elas passam um perfume que não vende em loja. É o bom perfume de Cristo. Homens cheios do Espírito, mulheres cheias do Espírito, são pessoas que estão se agradando de Deus. Não se preocupe. Você sabe, deleite-se no Senhor. Viva a vida da igreja. E você vai ser encontrada, ou encontrado, não é? Deus vai promover isso. Isso é muito poderoso realmente, não é? Isso é muito importante. Mas antes de falar desse teste, né, eu acho que tem um ponto aqui, né, amor, que é muito importante. Eu acho que ele está ligado, porque como que Deus deu a Eva para o Adão? A Bíblia fala que Deus fez Adão cair em pesado sono, e pegou da costela dele e deu uma mulher para ele. Que coisa interessante. Sabe o que é isso? Deus, os irmãos sabem o que significa dormir na Bíblia? Dormir na Bíblia é descansar. Deus não pode criar um casamento enquanto não houver descanso. Pessoas ansiosas não casam. Por quê? Porque está vivendo em função de achar um casamento. Descansar é crer. Crer que Deus está no controle da sua vida. Deus conhece você. Deus conhece a pessoa com quem você vai escolher para casar. Deus sabe de todas as coisas. Mas é necessário vencer a ansiedade. Vencer esse desespero. Não é? Você não precisa ficar tropeçando, porque o tempo todo está procurando alguém, né? Você acaba caindo. Não, seja você, cheio do Espírito.
né, bonita, charmosa, cheirosa, penteada, mas realizada no Senhor. E o homem também, né? Nós não precisamos de viver ansiosos, porque nós temos um Pai. E amém que nós queremos e estamos envolvendo, mas é necessário orar até descansar. Não viva com medo. Não viva com medo, não viva apavorada, porque tem alguém dizendo, vai ficar para a titia, vai ficar para o titi, né? Será? Não, para com isso, não ouça essas vozes, elas são malignas. Não, Deus, você é amada, você é amado, Deus vai achar a pessoa. Então, você sabe, o descanso é a prova da fé, de que Deus vai arranjar o meu casamento. Por quê? Porque eu sou amado, né, amor? Eu vou voltar no teste, mas esse ponto do descanso e da crença de que é uma pessoa amada, eu acho que isso é uma chave para o casamento. Eu até separei aqui algo que eu queria falar para vocês. A Bíblia fala que o Senhor nos ama, né? Fala comigo, eu sou um filho amado. E aqui em Mateus 7,11 fala, ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, fala comigo, meu Pai, que está nos céus, me dará coisas boas, porque eu peço. Então aqui a Bíblia fala que se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas, eu que sou mãe, sou vó, quero dar boas dádivas, bons presentes, boas coisas para os meus filhos, para os meus netos, quanto mais o Senhor, que é o nosso Pai. Então você precisa lembrar todo dia que você é uma filha amada, que você é um filho amado, que o Senhor vai te dar coisas boas, que o Senhor tem coisas boas para você. Você sabe que quando Deus foi preparar o povo para entrar na terra de Canaã, ali que você vê Josué entrando, Deus libera uma promessa. Ele fala, vocês vão entrar numa terra muito boa, numa terra que já tem todas as plantações, as casas estão prontas, né, as árvores está tudo pronto. E aí o texto fala o seguinte, ali você vai receber tudo pronto, casas cheias de tudo que é bom. Sabe o que é isso? Que o Senhor tem uma casa cheia de tudo que é bom para você. O Senhor tem uma família bendita para você. O Senhor tem promessas para você. Pastor, o que eu faço nesse processo? Eu sei que eu sou uma filha amada. Eu sei que Deus, né, vai me dar coisas boas. O que eu faço nesse tempo? O que você faz nesse tempo? Você precisa crer nas promessas. Você precisa verbalizar. Você precisa falar. Porque o que eu percebo? O que eu percebo? Eu percebo que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, as experiências que nós tivemos, os exemplos às vezes que nós temos até da própria família, rouba a nossa fé. Rouba a nossa fé para crer, né? Então nós precisamos resistir tudo isso. Resistir o que você vê. Mas lá na minha filha, pensamentos, porque você sabe que existe uma guerra na sua mente. A nossa mente é o nosso campo de batalha. E olha que nesse auditório tem pessoas que vieram de vários lugares diferentes. Você veio de uma família diferente que eu. Você teve experiências. Você teve avós, tios. Você teve experiências maldições hereditárias na sua família. O diabo fez coisas terríveis na sua família. Você tem experiência de pessoas que se separaram. Você tem experiência, você tem a história de pessoas que casaram e que quebraram, que depois perderam o emprego, que não prosperaram. Então você vai ter um banquete ali, uma mesa posta, né, do diabo, com sugestões na sua mente para roubar a sua fé. E eu quero te lembrar hoje que você é um filho muito amado e que Deus tem coisas boas para você. Pastor, o que eu faço então? Porque você está dizendo isso, a Bíblia diz, mas a experiência não diz isso, né? A experiência e a minha família, às vezes o que eu passei, não disse isso. Mas você precisa se apropriar. Por exemplo, vai vir pensamentos na sua mente. Mas lá em casa tem gente que não casou, minha tia, minha prima, não é? Então eu também não vou casar. Isso é uma fortaleza na mente que você precisa quebrar, você não deve aceitar. Porque fulano de tal casou e separou, minha avó, minha bisavó, minha avó, meu pai, eu sou a 4ª geração, então eu creio também que eu vou separar. Isso está quebrado em nome de Jesus. Você precisa se posicionar. Fala comigo, as minhas declarações
determinam quem eu sou. E o meu futuro também. Então você precisa vigiar suas palavras, você precisa filtrar. Até mesmo porque pessoas que não conhecem a Deus vão vir e vão falar para você. Ah, você lembra de fulano? Né? Então, casou, separou, é uma história parecida com a sua. Você então precisa se apropriar das promessas de Deus. Você precisa então se posicionar e você precisa resistir. Olha o que a Bíblia diz em 1 Pedro 5, 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Como que eu vou resistir? Fala comigo, firmes na fé. Na fé em quê? Fala comigo, nas promessas de Deus. Você não é fruto de experiências do passado. Você não é fruto de pessoas, de palavras malditas, de profecias, de palavras que liberaram sobre a sua vida. Você é fruto do sonho de Deus. E você também existe para cumprir um propósito. E a Bíblia diz, eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Então eu vou aqui concluir esse momento. Você precisa se posicionar. Você precisa ter atitudes com pensamentos que vêm na sua mente. Pensamentos, eu vou dar uma dica infalível para você. Todo pensamento que produz dúvida, incredulidade, medo, não procedem de Deus. Vou repetir. Todo pensamento que produz dúvida, que produz incredulidade e medo, não procede de Deus para você. E você precisa filtrar, você precisa passar uma peneira, você precisa então olhar para a palavra, e você precisa meditar na palavra e declarar. Por quê? Porque existem gigantes que vêm roubar a sua fé. São os mesmos gigantes que tinham ali naquela terra que Deus tinha prometido, né? Quando Josué e Caleb tiveram que entrar, eles tiveram que falar, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O Senhor tem uma terra para você. O Senhor tem um casamento que manda leite e mel para você. Você precisa vencer os gigantes. Você precisa vencer agora. Abra sua boca e declare contra todo pensamento que tem gerado incredulidade, todo pensamento que tem roubado a sua alegria. Eu tenho uma palavra para algumas irmãs aqui. O diabo tem gerado tristeza no seu coração. Você tem andado triste porque você tem aceitado alguns pensamentos. Mas o Senhor te diz nessa tarde que eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal. Hoje, esse pensamento vai sair. Você vai comandar ele embora. E você vai crer nas promessas. E você vai ter uma atitude de fé. Amém? Por quê? Para encerrar esse momento, queria que você projetasse Jeremias 29, 11, que fala, eu que sei, né? Põe lá para nós, Jeremias 29, 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz. Fala comigo, pensamentos de paz. E não de mal. Amém? Então você vai expulsar os antigos moradores, como eles fizeram. Eles entraram na terra. Então todos os gigantes, eles comandaram que saísse através daquelas guerras, conquistaram. E você vai entrar na posse da terra prometida que o Senhor tem para você. Amém? Aleluia. Olha, ninguém me aplaudiu, né? Quando a gente continua olhando essa história aqui do casamento, né, no primeiro ali do Adão e Eva, eu estou misturando ele com Rebeca e Isaac, aconteceu coisa interessante. Aqui tem um princípio. A Bíblia fala que Deus não apenas pôs Adão para dormir, mas ele tirou uma costela dele para trazer a Eva. Ou seja, isso significa que o casamento, ele é divino, Deus arranja, Deus promove, mas ele tem a participação nossa. Adão participou. Adão teve que dar uma costela para ter a mulher dele. Não é? Veja, é muito importante, tem irmãos que falam assim, não, eu quero casar, mas seja feita a vontade de Deus, Ele que faça, eu vou ficar quieto aqui. Não funciona assim. Adão teve que andar no meio dos bichos lá da criação para perceber que não tinha ninguém como ele, e depois quando ele quis ter uma pessoa, ele teve que participar com a costela dele. Não é? O que eu quero dizer para você?
essa é uma atitude. Descansar em Deus a respeito do casamento não é ser passivo, é não ser ansioso. É não ser ansioso. É necessário que você saia para encontrar aquela pessoa que Deus tem para você. Tem a pesquisa que eu comento nesse livro, uma pesquisa que foi feita na porta do cartório, com pessoas que se casaram, e eles queriam encontrar o que tinham em comum. Uma das coisas que eles descobriram é que solteiros que participam de comunhões de 3 a 4 vezes por semana têm 3 vezes mais chance de se casar do que com quem fica em casa. Aí acaba a reunião, você vai embora. Nós montamos aqui uma pracinha de alimentação. Não é para você ficar aí, não sair correndo. Uma irmã me comentou que sábado passado, pastor, eu sentei lá, fiquei lá tomando um sorvete, vim arrumada, bonita, ninguém sentou lá na mesa para falar comigo. Presta atenção, irmão. Você pode sentar, irmã, não tem mesa para todo mundo, pode sentar na sua, né? Sem problema nenhum. Então, é necessário que você queira estar no lugar. Veja, que isso é interessante, porque se você está orando, Deus, esse é um princípio, é um princípio de sabedoria. Qual que é o princípio, pastor? Estar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. Quando o servo de Abraão foi enviado para procurar Rebeca, ele orou, ele falou que o Senhor me guie, que o Senhor me ajude. E ele então vai para um lugar, e por algum motivo, na hora exata que Rebeca estava lá pegando água, ele aparece. Ela estava no lugar certo, na hora certa, para encontrar a pessoa certa, que era o servo que Abraão tinha mandado para arrumar uma esposa para o filho dele. O servo foi guiado por Deus para estar no lugar certo, na hora certa, para encontrar a pessoa certa, e ela também. Então olha para cá, se você está orando, Deus vai te colocar no lugar certo, na hora certa, com a pessoa certa. E pode ser que essa tarde seja uma hora certa. Deus faz a gente se encontrar. Olha, deixa eu voltar um pouquinho atrás aqui no nosso testemunho, né, amor? Antes de conhecer a Marília, Deus já tinha um plano para nós. E Deus queria fazer a gente encontrar. Impressionante. Eu fazia engenharia civil, e a irmã da Marília fazia enfermagem, na mesma faculdade. E lá, no básico, né, que eles chamam, as coitadas das enfermeiras tinham que estudar cálculo 1 e 2. O que enfermeira precisa estudar cálculo? Meu Deus, né? Deve ter algum motivo que eu não sei. Deve ser para medir a seringa, né? Os mLs. E aí a irmã dela foi fazer cálculo comigo. E a gente conhecia a irmã dela, né, e ela falou, nossa, eu tenho muita dificuldade, você podia me ajudar. E eu fui um dia, lá na casa da Marília, ensinar cálculo para a irmã dela. Olha que loucura. Lá, estando lá dentro da casa dela, a irmã dela, ela noiva, ela falou para mim, eu tenho uma irmã mais nova, que eu queria que você conhecesse ela. Falou da Marília para mim. Eu fui dentro da casa da Marília, mas ela não estava lá. Não conhecia a Marília lá. Olha que incrível. 3 anos depois, se passaram 3 anos mais tarde. Eu mexia com evento de moda, fazia eventos, e fui fazer um evento lá no Mato Grosso, em frente à Ilha do Bananal, 1.200 quilômetros de Goiânia, 600 quilômetros de terra. Contratei 3 modelos para desfilar no meu evento. Quem era? Uma delas? A moça aqui atrás. Eu fui dentro da casa dela e não conheci. Fui conhecer ela a 1.200 quilômetros de Goiânia. Vê se Deus não queria fazer. Não encontrou aqui, vai encontrar lá. Mas vai encontrar, porque Deus tinha um propósito. Veja, mas lá depois eu seria salvo através da Marília. Iríamos casar e ter um ministério. Deus estava tentando fazer a gente encontrar. Loucamente, depois eu me casei com a Marília e fui morar dentro desse apartamento. Nos primeiros anos de casado.
que era do meu sogro. Que loucura, você vê, olha que arranjo, isso parece história, só pode ser Deus um negócio desse. Então, meu irmão, seja na África, seja aqui, seja ali daqui a pouco, não importa, Deus vai fazer você encontrar essa pessoa. Mas você tem que sair de casa. Gente, você tem que cooperar com Deus. Se você está pedindo chuva, abra o guarda-chuva. Está orando por um carro? Tire a carteira de motorista. Quer casar? Sai de casa. Pode, você tem que encontrar os irmãos. Tem que encontrar os irmãos, tem que sair. E não pode ir embora correndo, não. Fica por aqui, você nunca sabe. Pode estar mais perto do que você imagina, não é? Então, isso é tão importante, esse santo arranjo de Deus. E até eu já vou adiantar esse ponto também, né, amor? Porque eu acho que isso é importante. Vê, Deus usou o servo de Abraão para apresentar a Rebeca para ele. Então não despreze a ajuda dos amigos. Porque Deus tem uma pessoa para você, mas também Deus pode usar você para apresentar alguém para outra pessoa. Amigos, pessoas de Deus, pessoas que vão dizer, olha, eu vi uma pessoa que eu acho que combina com você. Nós somos uma igreja tão grande, às vezes no seu discipulado tem uma pessoa, não é, que pode dar certo com outra. Eu e a Marília, que nós já arranjamos de casamento, né, amor? Eu já arranjei muito casamento, eu sou um pastor casamenteiro. Eu tenho uma listinha. Quando alguém me procura, eu fico pensando, quem que eu posso arranjar para isso aqui? E já muitos, quantas vezes eu e a Marília chamamos casais para sair com a gente, não é? Para apresentar um para o outro, despretensiosamente, vão jantar com a gente. Vou dar uma dica aqui para os irmãos. Quem quer uma dica? Oferece para ir servir no encontro de crianças. Oh, amém? Lá tem muito. Oferece, fala, não, eu sou ótimo em teatro, eu posso ser Jesus, eu posso ser o anjo. Amém? Porque também nós temos testemunhos aqui na igreja, pastores que se casaram. Um deles foi o pastor André Francisco. Você também? Foi servir no encontro. Você está lá servindo o Senhor, né? Fazendo teatro, lavando a capela, lavando o banheiro. O Senhor está preparando a sua amada para você. É verdade. Então eu vou te dar essa dica. Outra coisa, serve no Domingo Kids. Aqui a gente tem teatro, a gente tem muitas coisas que você pode servir. Então às vezes você pensa que não, mas são nesses momentos que você vai estar aproximando, né? Lógico, na rede de jovens tem aí todos os eventos, mas na rede de crianças tem muita mulher. Nossa rede é uma rede de mulher. Então eu quero dar essa dica para os irmãos, viu? Vocês vão ser muito bem-vindos no nosso encontro, no nosso Domingo Kids. Deixa eu ler 2 versículos só do que nós falamos aqui, amor. Provérbios 18, 22 diz assim, ó: o que acha uma esposa, acha, procurou, né? O que acha é porque procurou. O que acha uma esposa, acho bem. Não é só o benzinho, não, acho bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Provérbios 19, 14 diz que a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Aleluia. E vem, claro, o marido prudente também. Então você vê que Deus, Ele vai realmente arranjar o seu casamento, Ele vai fazer vocês se encontrarem. É necessário apenas que você se disponha. Deixa eu colocar mais um princípio aqui para a gente compartilhar. É interessante que, não dá para eu ler o texto todo de Isaac, mas a Bíblia fala que no momento em que Isaac avistou Rebeca, lá, coloca Gênesis 24, 63 para mim. Gênesis 24, 63. Saíra Isaac para fazer o quê? Meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que viam camelos. Foi nessa hora que ele viu Rebeca. Sabe que eu acho isso tão precioso. Ele sabia que o servo de Abraão estava procurando uma esposa para ele. O que ele estava fazendo enquanto isso? Estava orando. Ele estava colocando o casamento dele na presença de Deus.
Ele estava meditando. Que coisa, né? Ele realmente acreditou que era Deus que ia fazer isso acontecer. Então, quero te falar algo. Leve a sério essa questão de orar pelo seu casamento. Não fica só querendo encontrar. Enquanto você está sem ansiedade, andando no meio dos irmãos, procurando alguém da parte de Deus, esteja em oração. Senhor, move, né? O Senhor vai trazer essa pessoa da mesma maneira que o Senhor me fez encontrar com a Marília, e vai fazer também você encontrar essa pessoa. Isso é tão precioso, né? E enquanto isso, você deve deixar que Deus use pessoas para te ajudar. Só deixa uma coisinha interessante da pesquisa, que tem a ver com essa questão que eu coloquei, de você andar com pessoas que podem te ajudar a encontrar alguém. Uma pesquisa nos revelou que mulheres que andam com outras mulheres têm mais chance de se casar do que as que andam sozinhas. Ou que andam com homem. Que tem mulher que anda com homem, né? Interessante isso. Ela não quer o rapaz, mas anda com homem. Ela espanta os outros que têm interesse nela. Você pode andar com homem, desde que você esteja interessado nele. Se não, ande com outras mulheres, porque no meio delas vai aparecer os rapazes. E é interessante que essa pesquisa também diz que homens em cuja turma há amigos que se casaram no último ano são mais propensos ao casamento, porque consideram a decisão do amigo. Uau, o que eu estou querendo dizer? É que, você sabe, quem casa é gente que não está sozinho. Ele está andando na turma. Então você vê, as mulheres que estão andando juntas, elas vão, eu não sei, talvez é porque tem muitas, né, vão atrair mais rapazes. Não fique isolada. E homens que não andam só com meninos, estão andando com homem que também está querendo criar família, eles também estão pensando nisso. Então, mas você vê que é um fato, que você deve também procurar pessoas com o mesmo propósito. E que sozinho, você não vai encontrar pessoas. É importante que a gente esteja vivendo nessa comunhão. Eu e a Marília, meu Deus, nós saímos quase todo dia, né, amor? Acabava, a gente ia. Todo dia a gente está passando num pit dog ali, da nossa época. Meu Deus do céu, isso tem quantos anos? 35 anos atrás, o pit dog está lá até hoje. A gente saía do culto, ia para lá, comer sanduíche, a gente levava violão, ia cantar, ou a gente ia para a casa de alguém, ter comunhão. O tempo todo a gente estava envolvido com os irmãos, e isso foi muito importante no nosso relacionamento. O pastor Ulisses também conta isso, né? Que a gente saía para fazer serenata, né, amor? Serenata. Já fez serenata? Eu já ganhei serenata da Marília. E a gente saía já mesmo. Só que eu fiz a serenata inteira, ele não escutou nada, estava dormindo. Aí no final deu uma batidinha assim na porta, falei, né? Podia acordar. Lógico que a mãe dele estava lá, né, gente? Mas assim, essa é uma verdade poderosa, né? Que eu também acompanhei uma discípula que quando ela veio andar comigo, ela estava em depressão, literalmente. Ela estava em depressão porque estava, né, chegando a idade, estava muito triste, não se relacionava, e ela veio andar comigo, né, na Rede Criança. Eu falei, não, o Senhor tem o seu marido, nós cremos nisso. A Bíblia fala que o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade, não é verdade? Então é importante você ter alianças, você também ter gente que ora com você, que você se abre, que você abre o seu coração. Então eu falei para aquela irmã, falei, não, eu vou lutar com você a sua causa, né? E eu jejuei 40 dias com ela. Falei, nós vamos orar e vamos jejuar, porque se é importante para você, é importante para mim. Então nós oramos, só que aí eu fui pontuar algumas coisas com ela, porque ela vinha só no culto da manhã, não vinha nos jovens, não estava em rede de jovens, não saía com jovens. Eu falei, como é que você quer casar desse jeito? E aí, então, a primeira coisa que eu fiz, eu falei para ela. Falei, você vai agora vir para os jovens. E outra coisa, eu falei, nós vamos fazer uma dieta juntas. Porque ela estava acima do peso, eu falei, nós duas, eu vou te ajudar. Nós vamos fazer ginástica,
nós vamos fazer uma dieta e você vai ficar bonita, cheirosa, e vai chegar no culto da noite, e vai sair com os irmãos, você vai para uma célula. E ela foi bem obediente, né? A gente trabalhou junto esse período, a gente orou juntos. Por que eu falo isso, irmãs? Porque um dos aspectos aqui que a gente vai compartilhar é esse aspecto de você também arrumar-se para se casar, né? Tanto as mulheres fazem mais isso, mas eu também quero dar uma dica para os homens, né? Passa um perfume, passa um desodorante, escova os dentes, né? Vem cheiroso para o culto. Na hora que você vai tirar a oferta ali, que você passa perto da irmã, mas fala, o que é isso? Que cheiro é esse? Né? Eu estou dando dicas tão simples, mas que funcionam. Deixa eu ler o versículo que a Marília está falando aqui. Olha a descrição de Rebeca. Gênesis 24:16. Coloca aí. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu canto e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco d'água do seu canto. Aí ela teve todo esse, foi servir ali. E isso aqui mostra algumas coisas interessantes, né? A Bíblia fala que ela era uma moça de boa aparência. Eu não estou dizendo que você tem que ter padrão de Hollywood, isso é bobagem, né? Não fica aí pensando nisso. No entanto, a Bíblia categoricamente está dizendo que ela era uma moça que estava arrumada, né, amor? Ela estava arrumada, isso cheirosa. tem o seu lugar. Tem o seu lugar, tem que cuidar. Só que eu sou a favor. Eu também sou a favor. De mulher bonita. Amém. Eu também quero aproveitar esse momento, acho que nós estamos partindo para o final, amor. Já que nós estamos falando desse aspecto que é importante, né? De você ali se arrumar, de você ter alvos, né? Talvez você também sonha, nossa, eu quero casar com um homem assim, né? Você, muitas vezes, tem ali uma idealização, né? E eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da idealização, que ela é muito perigosa. Não é errado. Não é errado você querer, né? Eu queria tanto casar com um homem assim, ou uma mulher assim, não tem nenhum problema. Esses dias eu estava conversando com meu filho, e aí, como é que é? Você está olhando alguém? E eles falam que os filhos apaixonam por mulheres que têm alguma semelhança com a mãe, né? E aí ele foi falando, descrevendo, e falou, então tá bom, então vou te ajudar a orar. Mas o que é importante você saber disso? Que Deus também honra isso, você desejar uma pessoa assim ou de outra maneira, mas eu quero abrir os seus olhos para você ter muito cuidado com a idealização. Porque o que acontece? Às vezes você idealiza a pessoa sim, ela tem que ser daquele jeito. Mas será que o príncipe e a princesa sonhada estão prontos? Eles vão vir desse jeito? Muitas vezes não. Muitas vezes eles vão vir diferente. E você então vai precisar se abrir, porque se você não se abrir, pode acontecer que outros vão ver o que você não está vendo. E você fica para trás. Então cuidado com a idealização. Primeiro aspecto, com relação à idealização física, né? Cuidado, porque tem gente que fala, se não for assim, eu não quero. E também existe uma pesquisa, né, amor, que as mulheres, 80% das mulheres, presta atenção, 80% dos homens, presta atenção nessa pesquisa, 80% das mulheres que se casaram. Essa pesquisa foi feita na porta de cartório. 80% das mulheres se casam com aqueles homens que inicialmente elas não queriam se casar. Uau! Os homens estão falando, ufa, tem chance para mim. Amém, então, irmãos? Dá glória a Deus de onde você está. Amém? É verdade. Pode bater palma, eu vou te dar um exemplo. Essa é a prova. Essa é a prova de que você pode ser conquistada. E que homens podem conquistar. Exatamente. Então não desista no primeiro não. A pastora Márcia falou para o pastor Luiz que ela não sabia se ela queria. E ele falou para ela, não, Deus falou comigo, você vai casar comigo. Então, a Marília não vai. Espero que eu não tenha sido o meu caso, né, com ela. Mas também não quer saber. O fato é que no primeiro momento ela não estava muito aberta mesmo, não.
Então, isso é uma coisa muito importante. Cuidado, porque senão você fica idealizando demais e abre mão de gente muito de Deus, né? Então, os detalhes, depois, eles se tornam secundários quando a paixão acontece, né? Esse exemplo que eu vou te dar aconteceu aqui na igreja, de uma irmã, queria muito casar, era uma jovem que a gente acompanhou muitos anos, era muito próxima a nós, mas o irmão apaixonou por ela, queria muito relacionar com ela, desde o começo ela falou não, e ficou 1 ano, e ficou 2 anos, e ele falou, não, mas eu quero, e ela, mas eu não quero, mas eu quero. E aí o que aconteceu? O irmão aproximou dela e começou a conquistar ela. Dá uma dica para os irmãos, mulher gosta de ser conquistada, tá bom? Conquistada. Não é assim logo no primeiro dia, você vai conquistando, você vai servindo, vai abrindo a porta do carro, vai pagar a conta do sanduíche. É hoje. Né? É hoje. Paga a conta do sanduíche, na hora que ela vai passar o cartão, o que é isso? Guarda esse cartão, hoje não. Aí você vai e fala, opa, a coisa já está caminhando. Então esse irmão, o que aconteceu? Ele começou a servir. O carro dela, ficou sabendo que o carro dela estava com um pneu, né, lá, careca, trocou o pneu do carro dela. Isso é tomar a sopa pela beirada. Aí depois, ela, o que aconteceu? Aí um belo dia ela começou a perceber, né, que ele estava por perto e tal. O carro dela furou o pneu, e ela ficou sem saber o que eu faço, mulher não sabe trocar pneu, eu não sei, nunca vou saber, nunca vou aprender. Já sei, vou ligar para ele. A primeira pessoa que ela lembrou, meu pneu furou. Lógico, onde que você está? Vou lá onde você está agora. Chegou lá, trocou o pneu para ela. Começou a servir, começou a aproximar. E aquela irmã então, sem perceber, ela começou a se abrir. Mas ela não sabia que estava se abrindo, mas ela estava se abrindo. Até que um dia o pai dela faleceu. E ela ficou detonada, né, com aquilo. E ele estava lá no velório. Aproximou dela. Esteve junto com ela, né, serviu a família, cuidou. E quando ela menos percebeu, o que aconteceu? Estava apaixonada por ele. E os dois se casaram, tiveram filhos. Então isso mostra que às vezes a idealização ela é inútil, porque às vezes você colocou um padrão que aparentemente para você é importante, mas que não tem utilidade, que o que vai valer a pena mesmo é o caráter, é aquilo que ela é. Outra coisa que eu queria alertar você, idealização financeira. Não, porque eu preciso ter apartamento, eu preciso ter isso e aquilo, preciso ganhar tanto para casar. Eu sei, porque nós acompanhamos muitos casamentos e já acompanhamos muitos jovens. Eu sei que o homem pesa uma responsabilidade. Eu já vi muitos noivos terminarem noivado. Não foi nenhum nem dois. Era apaixonado, queria, mas por causa de insegurança. Quando às vezes pensava que estava chegando perto de assumir aquela responsabilidade, ele saía fora. Depois arrependeu e voltou atrás. Mas deixa eu te dizer, cuidado com essa idealização. Sabe por quê? Porque você serve o Deus do ouro e da prata. Você tem um pai que tem tudo e ele pode te dar tudo. Não precisa esperar ter tudo. Não, você vai construir junto com a esposa, junto com o seu marido. E foi o nosso caso. Nós casamos, irmãos, fomos morar nesse apartamento que meu pai, depois a gente foi morar lá. E o pastor Aloysio e a pastora Márcia foram para a Inglaterra passar 1 ano. Nós dormimos na cama deles durante 1 ano. Usamos a geladeira deles. Eles deixaram os móveis com a gente, sabe? E a gente não tinha. E a gente foi construindo. E pela graça de Deus, hoje nós temos uma casa gostosa, temos móveis, temos tudo que nós temos. Porque o nosso Deus é bom. Você tem um pai que cuida de você. Amém? Então constrói junto. E a última coisa que eu quero te dizer, então, o que você vai considerar? Você vai considerar, acima de tudo, que eu falei, homens e mulheres comprometidos. Pastor, o que eu vou olhar no homem e na mulher? É comprometido com Deus? Tem um coração para Deus? Ama o Senhor? Porque se essa mulher amar o Senhor, ela vai amar você. Se esse irmão amar o Senhor, ele vai amar você e vai te proteger. E vai dar a vida dele por você. Segunda coisa que você tem que considerar: honestidade,
integridade, homens e mulheres de palavra. Vê se é íntegro, vê se tem caráter, vê se paga as contas. Sabe, são coisas que são inegociáveis. É isso que você tem que olhar. Amém? Sejam pessoas responsáveis. É lógico que nós não estamos falando aqui de perfeição, porque todos nós temos o que Deus ainda vai trabalhar. Mas são coisas fundamentais e inegociáveis que você precisa ver para você construir um casamento. Você está construindo, você vai se casar e o casamento é para a vida toda, pelo menos deveria ser. Então considere isso na hora de orar e de escolher a pessoa que o Senhor tem para você, né? Amém? Olha, sobre isso que a Marília falou, é importante, deixa eu dizer algo. Claro que você não pode casar com alguém que não deu a química. Tem que ter atração. Quando a gente fala para você não idealizar, você não ficar com essa bobagem aí de querer casar com o Brad Pitt, né? Nem sei se é ele ainda que está na moda. Qual que é agora, irmã? Harry Potter? Eu não sei qual que é o artista novo aí. Tem nenhum, tá tudo feio. Ou sei lá, qual é a atriz, né, de Hollywood que você está sonhando. Isso é bobagem, isso é fantasia. Isso é fantasia, né? Agora, então, eu conheço, eu dei um croque num irmão uma vez. Graças a Deus ele está casado, hoje ele é pastor. Ele largou da irmã porque não achava o pé dela bonito. Falei, toma vergonha na cara, rapaz. Vou dar uma surra. E o pé dela não era grande não, mas sei lá o que é, que negócio de pé. Eu falei, sei lá, vai beijar o pé? Você pode até beijar o pé, mas isso aí é bobagem, né? Depois, na paixona, você beija tudo, e fica tudo lindo. Eu falei, irmão, pela madrugada, né? Por favor. Eu acho tudo lindo, só o pé dela que eu não gosto. Eu falei, você vira homem. Então, pelo amor de Deus, então é um exagero, né? Exagero, existem alguns exageros. Então quando a Marília fala isso, é que você também, dificilmente você vai achar lá o príncipe perfeito. Mas tem que ter, obviamente, a atração, mas tem que se abrir, porque às vezes o que apareceu não é exatamente o que você queria, mas depois que você vai conhecendo, você vai descobrir que tem outras coisas que vão realmente fazer você se apaixonar, né? E o homem também, né? Não fica com detalhes exagerados. Então eu acho que esse é um ponto muito importante e equilibrado aí, né? Veja, a gente percebe que dentro desses princípios que nós colocamos, uma coisa que eu me lembro poderoso, então só relembrando, né, que o servo de Abraão, ele fala que ele ora para que Deus mandasse o seu anjo, né, para guiá-lo. Ou seja, o casamento é uma coisa que tem que ter fé para querer que Deus realmente está movendo. Nós já falamos disso, mas eu quero só, ainda dentro desse tópico que a gente está falando aqui, dessa dica importante, é que a Marília deu a dica de que, é claro, a mulher gosta de ser conquistada, mas eu quero colocar um outro ponto também, muito importante. Tem um terceiro casamento que não deu tempo de eu falar dele, que é de Ruth e Boaz. Essa moça, ela foi instruída pela sogra dela, porque ela tinha ficado viúva, a Noemi, e ela ajudou ela a encontrar o Boaz, e ela falou para ela, vai atrás dele, e você vai dormir no pé dele. Ela deu várias dicas, que foram iniciativas que foi a Ruth que tomou, não foi o Boaz, exatamente por causa dessa cara sua que eu tenho que falar, porque também é exagerado achar que a mulher não pode tomar atitude. Por quê? Porque tem rapazes muito bons que são tímidos e precisam de uma ajudinha sua. É verdade. Não é porque o rapaz é tímido que não é um homem de Deus, não é uma bênção. Ele só está precisando que talvez você comece a conversa. Depois ele vai falar, depois ele vai conversar e vai te conquistar. Mas não faça disso um mito. É melhor que o homem comece, vá atrás? Sim. Mas é absoluto? Não. A mulher pode sim, também com sabedoria, porque ela não vai chegar lá toda se oferecendo, mas ela pode sim
começaram uma amizade despretensiosa, né? Pelo menos não aparentemente, mas de repente, a hora que o sonso perceber, ele já vai estar também envolvido por ela. Então as irmãs não devem ficar também aí passivas. Se você está interessado num rapaz, aproxima, faz amizade. Vou dar uma dica de ouro aqui, para homem e para mulher. Tem alguém interessado, você não precisa ir direto nela, vai para a turma dela, vai para a turma dele, entendeu? Tem uma turma que ele participa. Às vezes você não tem que chegar nele, mas você vai se tornar amigo de alguém que é da turma dele, ou alguém que é da turma dela. E você vai, tem um grupo lá de 10, 15. Bom, não dá para eu ir direto nela ou nele, eu vou, mas tem um ali que eu conheço, ou tem alguém que conhece daquela turma. Ele vai te levar lá. Você vai sair com aquela turma que a pessoa está lá. E no meio da turma, você vai, obviamente, em algum momento achar uma cadeira perto dela, né? E fazer amizades. E quando chegar a hora de se declarar, você também não precisa tomar fora. Primeiro que você vai perceber que a pessoa tem algum interesse, né? A amizade vai fluir. E depois algum amado amigo seu vai descobrir também se a pessoa está aberta ou não. Então, é muito importante que essas dicas que nós te demos aqui, e eu acho que a Marília deu uma dica de ouro, né? Procure pessoas que estão a fim de andar com Deus, porque essa no final é uma chave que vai valer muito no seu casamento, na sua vida. Muito bem, nós queremos orar por vocês. Queria convidar para você ficar de pé, chamar o pastor Gustavo aqui. Não dá para a gente falar tudo que a gente tem. Espero que você tenha recebido algumas dicas valiosas, valorosas da palavra de Deus que a gente compartilhou com você. A Marília interessante, olha para cá. A gente falou no comecinho, eu acabei não falando. Pastor, como ter certeza que essa pessoa é de Deus para mim? Posso fazer um teste? O servo de Abraão, ele fez um teste. Ele falou: Senhor, a moça que der água para os meus cabelos vai ser ela. Teste difícil, porque camelo bebe 70 litros d'água. E ele tinha 10. Meu Deus, que teste duro. Rebeca pegou água pra caramba. Mostra que não é preguiçosa. Eu acho que gente preguiçosa não pode casar. Se você se nega a ajudar sua mãe na casa, como é que você pode ter uma? Não é? É a mesma coisa vale para o homem. Um cara que se nega a trabalhar não pode conversar de casamento. Não é? Deus não quer que você viva da mesada do seu pai. Não, você vai comer do trabalho da sua mão. Não é da mão do seu pai nem do seu sogro. Sua mão. Isso é bênção, não é? Isso é poderoso. Mas interessante, né? A Marília, ela, como ela mesma disse, ela era nova convertida. Não faça o teste que ela fez. Não faça com os rapazes o que ela fez comigo, porque foi muito duro. Mas é porque ela era nova convertida, né? Porque o verdadeiro teste, eu nem chamo de teste, a Bíblia fala o quê? Seja a paz o árbitro do seu coração, né? E seja a alegria a confirmação do Espírito, porque o reino de Deus é a alegria no Espírito. Quando você tem paz e alegria, esse é um sinal que pode ser essa pessoa, né? Esse é o principal, não é profecia, não é porque o profeta falou, não é porque caiu uma folhinha da árvore ali bem na hora que ele passou. Não, você tem que ser guiado pelo Espírito. Mas a Marília fez um teste comigo. Ela falou no final dos 60 dias, né? 30 mais 30. E foi impressionante, porque naquele domingo era culto. Eu encontrei o pastor Luiz logo de cara. E ele falou: e aí? E a Marília? Eu falei: nós estamos orando. Tem 60 dias já. Aí ele falou para mim: hoje você vai chamar ela para sair. No final do culto você vai procurar ela e vai chamar ela e vai falar: e aí, Maria? Ele me deu um ultimato, mas eu não estava sabendo que ela nesse dia
tinha falado com Deus: vou fazer um teste hoje para dar resposta para ele. Ela estava orando. Ela falou: Deus, hoje quando eu chegar no culto e eu ver o Naor, minhas pernas vão tremer, se ele for o homem que o Senhor tem para mim. Meu Deus do céu, não faça isso. E eu estava lá nem sabendo de nada, mais inocente. Ela falou duas coisas: o coração ia bater forte e e as pernas dela iam ficar bamba. E eu estava aqui, e de repente eis que ela entra lá, e ela me vê aqui na frente. E quando ela me vê, de repente o seu coração dispara e as suas pernas começam a tremer. E aí quando eu chamei ela para sair, ela já tinha certeza de que puxa vida, pastor, mas Deus respondeu o teste dela. Mas é porque ela era criança na fé. Não precisa ser assim, né? Mas eu respeito, Deus respeita também, né? Mas cuidado com isso, tá bom? Seja a paz e a alegria o teste para você ter certeza que alguém é de Deus. Você vai escolher alguém que é crente, nascido de novo, que tem frutos de que realmente é alguém que conheceu o Senhor. Você vai escolher gente que está querendo andar com Deus, porque se não houver acordo, como dois vão poder andar juntos? O cara quer ir para a carne, você quer ir para o espírito, não vai dar nada. Esse negócio não vai dar certo. Labão anda com Jacó e Maria com Isabel, e crente cheio de espírito anda vai casar com outro cheio de espírito. Carnal com carnal, espiritual com espiritual. Então, se você quer achar um homem de Deus cheio do espírito, você tem que ser uma mulher de Deus cheia do espírito. Porque o homem de Deus cheio do espírito vai escolher uma mulher da carne, não é verdade? Então seja coerente também com isso. Mas escolham pessoas que têm o mesmo propósito que você. Porque uma coisa que a gente não falou, né, amor? A Marília estava formando quando a gente casou. Ela é fonoaudióloga. Eu falei: você está formando, beleza. Só que eu, em algum momento, vou ser pastor. Vou largar tudo e vou servir a Deus. Você quer casar comigo? Que é para lá que eu estou indo. Isso pode significar que talvez em algum momento você também tenha que largar tudo. Talvez, não sei, porque é o meu chamado, mas você vai ser mulher de pastor. Então, a gente tinha que combinar para onde está indo. Porque às vezes você sonha em casar com um empresário, mas o outro sonha em ser pastor. Aí vai dar problema. É muito importante que quando você vai escolher alguém, vocês dois têm que estar no mesmo rumo, não é? Isso é importante também, esses detalhes, não é? Não faça isso sozinho, não se isole quando você estiver se relacionando. Deixe que pessoas maduras na fé, homens e mulheres de Deus, te ajudem nisso, te dê orientação. Todas essas coisas são importantes. Ande entre os irmãos, saia para ter comunhão, participe das rodas de amizade, deixe que pessoas ajudem vocês, honrem seus pais na fé, seus pais também naturais, e você vai perceber que o Espírito de Deus vai cooperar para que você encontre essa pessoa. Às vezes quando você menos imaginar, ela vai estar ali, não é? Eu gostaria de chamar a Marília aqui. Eu vou fazer uma oração pelos homens. Eu queria só passar um versículo para vocês. Projeta lá Isaías 61:9, que é realmente uma promessa de Deus, né? Para nós é algo que Deus já liberou sobre a sua vida, amém? A palavra diz: a sua posteridade será conhecida entre as nações, os seus descendentes no meio dos povos. Presta atenção: todos quantos virem os reconhecerão como família bendita do Senhor. As pessoas vão olhar para você e falar: é família bendita, tem filhos benditos, é uma casa bendita, é uma casa abençoada, é uma casa próspera, é uma casa que tem paz, é uma casa que tem alegria. Todos quantos virem os reconhecerão. Eles vão apontar e falar: aquela família é uma família abençoada. É isso que Deus está dizendo a seu respeito. A sua família vai ser reconhecida como uma família bendita do Senhor. Amém? Aleluia. Amém. Senhor, eu quero abençoar a vida de cada irmão que está aqui, homens de Deus. Deus, eu sei que o Senhor está levantando uma geração
famílias que conhecem o seu nome. Eu oro para que o Senhor levante cada homem dessa igreja como um homem de Deus que anda nos seus caminhos e que deseja conhecer uma moça para constituir uma família que vai glorificar o seu nome. Tira todo o medo do coração deles. Tira todo o medo de assumir esse lugar. Tira o medo de não conseguir sustentar uma família. Mas que eles descansem de que o Senhor é o patrocinador do casamento, patrocinador das famílias. E que eles se levantem como homens de Deus. Dê a eles graça, sabedoria, para que eles possam encontrar a moça certa para se casar. Oh Deus, que eles tenham pureza no coração ao se relacionarem, sabendo que são irmãs em Cristo, para que não defraudem a elas, porque serão no futuro uma mãe de família. Eu abençoo a vida dos meus irmãos e declaro céus abertos. Eu oro para que o Senhor faça com que eles encontrem a pessoa, que o seu santo arranjo aconteça. Ó Deus, que o seu favor seja estendido sobre eles. Ó Deus, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Quero abençoar a vida de cada jovem que está aqui nessa tarde. Eu libero a bênção do Senhor. Deus, nesta hora eu abençoo e rejeito e repreendo todo espírito de ansiedade. Sim, todo medo, toda insegurança. Amém. Nós repreendemos agora todo medo de viver o que viveram no passado. Talvez experiências do passado tenham estado, Senhor, atemorizando o coração delas, mas nesta noite eu declaro que o perfeito amor lança fora o medo, em nome de Jesus. Elas são filhas amadas, elas têm um Pai que as ama, Senhor, e que cuida delas. Eu oro nesta hora, Pai, liberando a bênção do Senhor, que haja confiança, que haja, ó Deus, descanso no Senhor, Pai, que elas possam escolher a melhor parte, que elas possam, Senhor, ó Deus, buscar o Senhor em primeiro lugar, Pai, se deleitar no Senhor, e o Senhor então vai satisfazer os desejos do coração dela, Pai, que o coração delas esteja em primeiro lugar no Senhor, esteja focado no Senhor, ó Deus, que o Senhor no seu tempo venha, Senhor Jesus, alinhando Amém. Corações, plantando pessoas, juntando, Senhor, pessoas para propósitos. E nesta noite eu declaro em nome de Jesus que as minhas irmãs são abençoadas. Amém. Elas vão desfrutar de um casamento abençoado, de uma família bendita. Por isso nesta noite eu abençoo a vida de cada uma. Amém. E declaro: haja descanso, haja confiança, haja paz no seu coração, haja paz no seu coração, porque o Senhor já providenciou o homem segundo o seu coração para cumprir todo o seu propósito. Vai ser assim em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Dê um forte aplauso a Ele. Deixa eu só dizer uma coisa que eu me esqueci. Quando eu disse que é importante é muito importante que você ore, descanse, fique em paz e ande no meio dos irmãos. O que significa isso? Que você também, dentro das suas possibilidades, porque isso às vezes é uma coisa que também trava a cabeça das pessoas. Você não tem que casar com um crente só daqui, não. Você tem que casar com um irmão ou com uma irmã, não é? Porque às vezes aparece uma pessoa de Deus, mas não é da videira. Não, gente, não é só a videira que vai para o céu, não. Por favor, eu tenho interesse que você se case. Então, não se feche por isso, tá bom? Você encontra irmãos na escola, encontra irmãos em outros lugares. Outra coisa, outra dica, dentro das suas possibilidades, você sabe, nós temos 1.300 igrejas entre videiras e associados. Tem conferência de jovem para todo lado, você devia ir. Eu vou pregar agora nos Radicais Livres. Que dia que é lá em São Paulo? É dia 1º. É 1º de maio? Agora, no fim de abril, no último sábado, acho que de abril, negócio assim, ou 18, uma coisa assim, 18 a 19 de abril. É porque eu vou estar em Cuiabá, de lá eu vou para lá. Então acho que é 19 de abril, olha o sábado aí.
Vão ter 10 mil jovens lá em São Paulo. Por que não? Faz uma caravana, vai para lá passear. Sim, estou falando sério. Eu estava em todas. Onde tinha conferência lá via. Porque você tem que andar, irmã. Irmão também. Aqui dentro. Nós temos 10 prédios em Goiânia. De vez em quando você vai assistir o culto lá no outro prédio. 18, 19 de abril lá em São Paulo, né? Então, só estou dando uma dica, porque às vezes você fica presa só no seu mundinho e não sai, você não encontra, né? Então, é bom. Lá em São Paulo mesmo tem irmão, muito irmão mais velho lá, calhados a casar. Homem, porque aqui em Goiás os homens casam mais cedo, mas lá eles casam mais velho. Então tem também isso lá, né? Mas tem jovens também. Então é muito importante mas faça tudo guiado pelo Espírito, amém?